Aprenda a abertura ultra secreta com um mestre de xadrez em chessreps.com. É coisa séria, ataque fígado frito. Quando eles pularem com o cavalo, você pode vencer pulando e cutucando o peão também. O mestre nos diz que você pode simplesmente capturar o peão com o bispo. Recapturar, cutucar o cavalinho e dama toma T5 é o caminho. A gente sacrifica o gordão, entra, ganha a dama, ganha o jogo. Tática simples, simples para ganhar o quê? 2 peões e ficar de boa. Vamos para a próxima linha, pulamos com o cavalinho e trazemos o bispo. Eles ignoram as armadilhas do salto e avançam o peão para tentar ganhar com a cravada. Mas neutralizamos a cravada, atacando o peão 2 vezes. Essas setas, o mestre acha que é um carro ou o quê? Vamos só avançar. Use uma boa proteção. Ele chuta a gente recua. O mano tá contando todos os segredos pra gente. Jogue o cavalo para F3. O que será que ele tá aprontando nesse mundo do tomate? Jogue o cavalo para E5, evite as trocas. Faz sentido. E agora a gente ataca feito um maluco. Você aprende a linha, vai colocar o bispo ali, avance o peão e ataque. E você está no ataque. Vamos para a terceira linha, pulamos com o cavalo e trazemos o bispo. Aqui aprendemos o esquema do peão. Lembre-se, ele quer cravar e ganhar. Então sempre pule para o contra-ataque e agora é só avançar. Agora, sempre que você for cutucado, volte e fique de boa. Agora ele tentou cutucar. Da última vez veio de cavalo, mas como não pulou, podemos capturar o cavalo, dobrar peões e danificar a estrutura. Agora pulamos com o cavalo aqui, buscando controlar essa casa. Tomar aqui não é problema, peões dobrados não preocupam. A gente vai ficar aqui, pular ali, ficar em algum lugar e vai ser um pesadelo. Vai ser um pesadelo. Hora do próximo. Pula com o cavalo, traz o bispo. Outro peão, empurra as traquinagens, pula para cutucar. E dessa vez ele usou o bispo para a defesa. Podemos capturar, dobrar o peão, danificar a estrutura, simplificar, desenvolver e relaxar. Fizemos uma pirâmide. Ele tenta empurrar e cutucar. Vamos avançar para depois recuar tranquilos. Não queremos capturar nem desfazer a dobra dos peões dele. Desenvolva e simplifique a vida. Prepare-se para o roque, avance os peões com ousadia e vença. Vamos aprender mais uma antes de sair socando bebês, por que não? Beleza, sempre que eles trouxerem o bispo, a ideia é jogar o peão para E3 com o objetivo de avançar esses peões como um maluco. Então essa é a ideia super secreta, onde você vai jogar G4A4 e tudo mais e atacar como um maluco. Não posso ir direto porque ele pode capturar, mas a gente vai preparar isso. F, não do jeito que você fez. Você quer pular com o cavalo e depois pular com ele para lá, usar ele para proteção e iniciar o ataque pelo lado do G. Por isso estamos aqui para aprender. Mas estamos vacilando só com os peões. Não dá para largar tudo. Felizmente o mestre está aqui para ensinar. Capturamos isso e cutucamos o cavalo. Ele acha que vai ganhar um doce, mas abre a coluna F. Mano, somos meio ruins nisso. Não colocamos a torre aqui agora. Queremos avançar, expulsar o cavalo e só então posicionar a torre. Podemos capturar e dobrar peões, mas o cavalo não tem para onde ir. Então você pode simplesmente avançar, tomar o controle da situação. Nosso plano é colocar a dama ali. Roque grande, torre entra, avança e por aí vai. Roy está revelando todos os segredos pra gente, cara. Para aprender todas as 23 linhas restantes com um mestre de xadrez, acesse chessreps.com. Tactical Seeker. Ro não tem táticas enquanto jogarmos o sistema Londres, colocando o cavalo e o bispo ali para extrair os segredos desse mestre de xadrez. Sim, Então avançar é o caminho. E agora, sabemos o que fazer? Sim, sabemos que esse é o caminho. Vamos empurrar o peão como um louco e vencer. Meio simples, um truque na manga. Diga, Sr. Johnson. Bispo, por que não? E nós vamos avançar. Vamos por esse caminho porque não queremos que ele avance. Temos controle absoluto dessa casa. Estamos prontos para avançar, te expulsar, avançar, avançar e vencer. Se ele pular aqui, podemos capturar, capturar, capturar e ganhar o peão. Então Deus vai recuar e chorar. Ele pode tentar avançar e expulsar. Podemos dizer não se realmente nos importarmos com isso. Acho que podemos trazer o bispo, então os bispos. Se ele avançar, podemos ir lá. Na verdade, poderia ter ido de qualquer forma. Mas o plano real é cobrir esses quadrados para que esse cavalinho não fique cutucando tanto. Se ele for para C, a gente pode pegar se realmente quiser. Os cavalinhos dele estão parecendo aquele negócio de vaca, né? Onde eles pulam, pulam e pulam, pulam, mas acho que a vaca não está pastando, mugindo, não sei o que a vaca faz. Vamos lá. Abrir o coluna H e dizer: bate, bate, o Papai Noel chegou, mas sem presentes, porque eu vou roubar seu PS3, PS5 e sair correndo. Então ele está tentando avançar, ele está tentando capturar, ele está tentando cozinhar. Podemos ignorar isso? Hum,
Vamos ignorar por enquanto. Ele captura a torre, damos o cheque e capturamos. Ele pode pegar o peão, mas o problema é avançar esse. Esse bispo teria que voltar e chorar. Esse é o real problema. Se ele capturar aqui, podemos capturar ali. Sempre que capturar aqui, jogamos o lance intermediário que está disponível. Ele não pode jogar F, porque a torre impede. Nosso bispo é o melhor. Se estiver certo, leve lá. Vamos sacrificar, por que não? E então capturamos aqui. De acordo com a matemática, não estamos com um peão a menos. Ele pode capturar e ficar com um peão a mais. Mas nosso cavalinho está feliz em saltar, e esse cavalinho quer ir ali, sentar aqui ou em algum lugar para te incomodar. E a gente entra na festa da Torre Gordinha, e estamos meio que mandando bem. Então, não estou com medo disso. Mano, quebrado, vai lá cutucar de todos os ângulos possíveis. Vamos lá salvar todo mundo. Esse peão estava destinado a morrer, então nem tentamos. Pulamos, fazemos o roque, colocamos a torre na coluna G. Damos o cheque desse jeito e cutucamos todos eles. Eu não sei o que isso faz. Vamos fazer o roque como um bom garoto. Não estamos preocupados em salvar esse peão, então está tudo certo. Talvez haja uma possibilidade de avanço, mas não agora, pois temos cobertura. Depois das trocas, você pode considerar isso. Então vamos pular imediatamente para dizer que não é permitido avançar, e aí talvez dar o cheque desse jeito. Não sei como vamos entrar. Pelo menos não há torre disputando a coluna H, o que é bom. Ele pode tentar capturar com a torre e mover a dama. Esse avanço não parece bom. Agora esse bispo agora é só um peãozão gorducho. Ele não foi, ele nunca malhou. O que estamos fazendo? O que você está tentando? Cheque, captura, captura e a gente cutuca você. Tem um cheque verde aí que não é nada. Vamos trazer a torre e cutucar o peão. Nossa dama chega para ajudar também. Nem sei como você salva esse peão, a torre não consegue. Um cavalinho para salvar tudo. Ele está fugindo. Mas ele não pode fugir. Posso ir lá e ele não captura, pois dar cheque com o cavalo é uma ideia boba. Coisa linda de cavalo. Eu não sei, parece muito problemático. Vamos sentar aqui. Poderia só cutucar o peão que já estava meio perdido, mas o cavalo busca qualquer cheque e jogada marota, é bom demais para não tentar. Pode ir ali, mas não faz nada, ele está fugindo. Podemos ir a algum lugar, mas ele captura. Nunca posso capturar com cheque e tal, vamos só pegar o peão. Ele pode capturar aqui. Podemos capturar assim para mostrar aqui não entra. Esse peão vai cair. Ao ganhar isso, tem chance de ganhar com uma cravada. Um avanço aleatório e bobo de peão do Tactical Seeker. Ele deixou passar essas táticas. O nome não fala por si só. Não pode capturar aqui, mas por quê? Deixe o cavalinho trabalhar. Diga entrada proibida ao gordão. A gente poderia ter dado o cheque, e então se você pulasse, poderíamos ter entrado na casa. Não havia necessidade de pegar, mas tudo vence. Assim que esse peão morrer, o bispo morre. Esse é o efeito dominó, é assim que a casa cai. Pode oferecer a troca, mas agora só vamos dar cheque. Pegue o bispo. É o fim, o gordinho nem tenta um contrajogo. Depois de dar cheque e capturar, trocando as damas, seguimos com peça a mais e tranquilos. Talvez depois de capturar você pegue aqui. Se eu der o cheque, pode ir para a glória, mas ele esqueceu. Dupla encrenca é o caminho. Vamos complicar para ele. Esquerda, direita, centro. Para onde vai? Volta para casa para cravarmos e ganhar de você. Vai ali para tentar uma troca. Não tem essa. Podemos trocar as damas, mas aí não ganhamos a peça. Gosto de dar o cheque, depois capturamos com cheque. Estamos sendo gananciosos. Se houver cheque de cavalo, dá para ganhar a peça grande. Quero dizer, a quantidade de opções que a gente tem é tanta que estamos, como dizem, sem saber qual escolher. O mano vai ali. A gente pode trocar as damas e manter a vida simples, mas o que eu quero fazer é dar um cheque desse jeito, mandar ele andar e dizer que vai ter mate. Vou me surpreender se ele sair andando sem mate. Acho que o rei vai ali, a gente dá cheque, ele foge e vira pesadelo. É um pesadelo. Ele não quer um pesadelo, ele quer um matezinho com peão. Senhor Paul, você está do nosso lado. Acreditamos em você. Nunca duvidamos de você nem por um segundo. Então vá lá e chore como um bom bebê. Não queremos que ele dê cheque na gente e seja irritante, embora isso provavelmente não seja um grande problema, já que provavelmente podemos encontrar uma maneira de fugir. Mas por que arriscar? Joga seguro. Sabe? Jogue seguro e sem complicar. Desistir é o caminho. Hora da análise da partida para zoar a gente, porque é para isso que serve a análise da partida. A gente paga dinheiro pro HS.com e eles dizem só 97,1.
Nada legal. Então a gente jogou o avanço do sistema Londres desse jeito e ele simplesmente quebrou sob pressão. A pressão nem era tanta assim, mas ele quebrou. Capturamos, sacrificamos o usuário porque peão de graça é caminho. Pulamos com o cavalo e quando a torre pegou a coluna G, não dava para salvar. Pulamos porque sim, deixa a gente entrar. Ele capturou, nós capturamos, e era mate forçado em 6 lances. Não percebemos, apenas demos o cheque. Não capturamos o gordão e focamos em ativar a torre, mesmo sem ver, mas acabamos vendo. Se ele tivesse escolhido esse caminho, iríamos também. Não dá para dar cheque-mate com o peão, mas não jogue o sistema Londres, não bata nos gatinhos e fique feliz. O que mais falta, pule com o cavalinho e traga o bispo. Esse é o caminho. Então empurre para o espremedor aqui. Essa seta foi maluca, mas essa é a tecnologia do mestre da cozinha, onde construímos um tipo diferente de pirâmide. Se ele avançar esse peão, enlouquecemos atacando desse lado. Simples. As crianças do chess.com não sabem lidar com isso. A gente vai lá, o mano captura, a gente recaptura, estamos prontos para fazer o rock, prontos para avançar, avançar, avançar e continuar avançando até o fim dos tempos. O cara diz que é GM, mas provavelmente é uma vovó, então não precisa se preocupar com o que fazer. Se a gente fizer o rock, é exatamente isso que queremos, porque queremos empurrar todos eles até o fim dos tempos. Ao ver o gordão e o peão, as pretas já entram em pânico. Ele caiu direitinho na armadilha. Vamos acender o fogo, fazer uns nuggets de frango. Se ele pular aqui, tem peça de graça. Se ele pular aqui, a gente pode tomar, ganhar um peão, ficar feliz. Volta, ele disse. A gente só empurra, e aí coloca o bispo ali. Procurando uma ideia de sacrifício. Gordão, ideia maluca, ideia insana. Estamos cozinhando. Vamos ver, tem alguma opção? Ele diz, pegue o peão, é só um peão, mas tudo o que precisamos é de um peão para dominar o mundo. É estranho ele dar o peão. O cheque não assusta, pois podemos avançar e nos esconder. Não há motivo para temer. Ele pode capturar. Eu posso fazer isso, mas temos o truque mágico. Podemos até capturar. A dama captura. Podemos alinhar a bateria do gordão com o bispo para procurar algumas ideias bobas de mate, pedindo para ele avançar por ali. E esse peão passa. Captura, abre a coluna H. E a gente nem se esconde atrás de um ursinho de pelúcia, só amassa ele mesmo. Por que se esconder? Por que não simplesmente ir e explodir tudo em vez de brincar de esconde-esconde? Então, grandes perguntas para a vovó responder. O mano está com um peão a menos. Estamos cozinhando ele. F não é um filme em movimento numa peça, mas talvez você precise. Desenvolvimento não está se desenvolvendo. Não é como se fôssemos desenvolvidos. Mas pelo menos pegamos o peão no nosso cofrinho e nosso porquinho está gordinho. Acho que deveríamos assá-lo e preparar comida de porco. Não sei, fazer algo. Grandes perguntas que as crianças devem responder. Se ele capturar aqui, talvez precisemos capturar com a dama. Não, vamos capturar só com o peão. Só não queremos que ele incomode. Pode ir lá, cutucar o gorducho na torre, forçar uma troca e acabar num final ruim com um peão a menos. Mas quero dizer, você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. F parece interessante. Vamos capturar e dizer que após essas trocas os peões ficam estranhos. Mas depois de qualquer F, podemos só ignorar o garoto. Pronto para entrar, dizer que é ruim. Podemos seguir pelo desenvolvimento, pelo rock e levar mais devagar. Se eu for ali, F pode ser problema. Mas temos o truque mágico. Ele escolheu o caminho mais lento. Vou colocar o bispo ali, ele pode avançar e depois voltamos. Quero capturar, mas a dama captura e nos incomoda, então é uma escolha interessante. Será que vou pela lateral? Ele pode jogar F e está tentando impedir essa jogada. Vamos simplesmente ignorar o garoto. Se ele quiser, pode capturar. Se quiser, pode avançar. Vamos colocar o grandão em algum lugar. Nosso bispo está bem posicionado. Vamos entrar. Colocando o peão aqui, você perde o controle dessa casa e nosso cavalinho fica aqui. Depois da dama aqui e o cavalo ali, até dá para capturar, mas vamos rocar. Avance o peão pela borda. O cavalo fica em algum lugar. Não sei o que isso faz. Vamos só, sei lá, entrar e relaxar um pouco. Captura, a gente pode capturar também. Se ele avançar, estamos de boa, não há sacrifício agora, mas um dia a gente pode. Ou a gente pode simplesmente fazer o rock e dizer, deixa eu terminar nosso desenvolvimento porque claramente você não se importa com o desenvolvimento. Não só estamos com um peão a mais, como também estaríamos com o desenvolvimento melhor. E se você algum dia oferecer uma troca de damas, a gente pode até considerar a possibilidade de aceitar desse jeito. Ele pode capturar, a gente recaptura e dizer, isso é fraco, mas você também.
O cavalinho pode buscar sacrifícios e tudo pode desandar rápido. Se ele captura, a gente recaptura. E ele joga a dama aqui, buscamos o sacrifício. Ele captura, trazemos a torre. Ele não pode nos tocar e quer trocar peças. Um pouco estraga prazeres. Posso voltar, ele captura e não dá para partir para o ataque. A gente captura, ele devolve e fica bem. Eu posso ser um cara que gosta de rocar. Deixo ele capturar, mas depois que captura, sempre que eu capturo aqui, esse peão morre. Ele está sendo irritante. Posso ignorar e avançar? O problema é que ele captura. Eu capturo, depois ele captura de novo e acaba ganhando o peão. Então a gente volta tentando manter todo tipo de proteção. E se ele pegar esse peão, não podemos saltar. Então vamos, mano. Ele pega o peão e a gente faz o rock como um bom garoto. Deixa ele pegar mais peões de todo mundo e a gente diz que vai entrar e fala que tá tudo certo. Então vamos ver se voltamos. Ele pega, a gente faz o rock como bom garoto. Ele pega outro peão, dizemos que está tudo certo. Quero dizer, nesse sentido, a gente deveria ir para lá. Assim, pelo menos, podemos cutucar aqui. Então a dama aqui faz mais sentido. Ele pega o peão, a gente faz o rock como um bom garoto. Se ele quiser, pode pegar. A gente literalmente não liga. Estamos dizendo que vamos fazer o rock, sacrificar isso, aquilo e mais um pouco disso porque acreditamos que temos ataque. Gosto da ideia de trazer a torre para cá, mas ele está tentando capturar e incomodar. Então vou rocar. Estamos sacrificando para todo lado. Vamos colocar todas as nossas fichas nesse cavalinho aqui. O bispinho aqui captura, captura, captura tudo. Esse cesto tem um buraco, mas vamos acreditar nele. Isso é um peão, mas não ligamos para ele. A gente deveria se importar com isso de vez em quando. Torre aqui, captura, captura é o que realmente nos interessa. Mas se capturar aqui, não podemos capturar aqui, mas podemos ficar ali. No que estamos sentados, ninguém sabe. Ele pode entrar aí e tentar trocar peças. Ele recusa. Perguntamos, não se importa? A torre está lá. Poderíamos ter entrado desse jeito também, mas não faz muita diferença. Queremos sacrificar, pegar, trazer e só cutucar. É isso mesmo, tecnicamente ele está com um peão a mais. Mas acreditamos que estamos simplesmente encaixando o gatinho perfeitamente. Tem a ideia de cutucar aqui, cutucar ali, mas esse não é realmente o foco. O foco é ir ali. E se ele avançar, a gente diz, não me importo, o sacrifício é inevitável. Ele meio que precisa ir ali para evitar que a gente entre. Mas eu não sei. Eu posso simplesmente enlouquecer sem nem pensar. Mesmo que depois do cheque, tecnicamente ele possa fugir. Ele está tentando salvar isso. Espero que ele entre nessa. Não tem jogo porque a gente captura com a dama em casa. E se ele tentar salvar pulando? A gente não usa nada do nosso cérebro de tomate e só vai pro tudo ou nada? Esse é um efeito sonoro legal. Ele também leva o cabum. E nós também tivemos bum, bum. Mas ele é escorregadio. Ou devo ir por aqui? Acho que isso não faz muita diferença. O que queremos é que a rainha entre. Acho que não há tempo. Se ele jogar o cavalinho aqui, gosto da ideia de jogar a rainha aqui. Se ele capturar, a gente recaptura e mantém o controle. Bonde ninguém liga. Se eu for e ele capturar, vou só pela glória. Então põe o grandão. Ele captura, a gente captura. Ele pode salvar as torres em algum lugar. Acho que ele não liga para isso. Então temos que arriscar tudo. Cavalinho está morrendo. O grandão está morrendo. O peão está morrendo, mas a gente nem está chorando. Então esse é o plano mestre. Podemos voltar para salvar aqui. E então estamos meio que numa cravada, numa enrascada. Uma enrascada de cravada. Poderíamos ter provocado a rainha? Sim, mas ele teria ido e não ficaríamos com o peão. Então, o que realmente precisamos é de algum tipo de entrada. Então, digamos que ele jogue de pretas, ele realmente fala dos dois, e o sacrifício é meio falso. Parece que não podemos, ele realmente não fez absolutamente nada. Não é nem um sacrifício nesse ponto, eu nem sei qual é o plano dele, porque se ele capturar, a gente só vai e explode tudo. A gente nem liga, calcular é coisa de bobo. Essa é uma ameaça enorme, enorme. Então ele meio que tem que se comprometer e pegar esse caminho. A gente sacrifica a torre, ele captura. A gente dá o cheque desse jeito. Ele vai pra lá. A gente dobra ele vai pra lá. A gente dobra ele. A gente só amassa ele de todo lado. E eu não sei, é o fim. Eu simplesmente não vejo sentido nisso.
Capturar com o cavalo é uma ideia. Depois do cheque, ele pode ir para lá e não é mate. Mas talvez a gente só capture, faça o disco. A outra torre está entrando no jogo. Estamos cutucando aqui e ali em todo lugar. E fogo, fogo por toda parte. Capturar não é um problema. Vai lá tentando fugir. Tecnicamente não podemos capturar aqui, está defendido, mas talvez façamos o ângulo de cheque simples. Ele é escorregadio e pode fugir, por isso precisa ser desse jeito. Ele vai lá, a gente captura. Se ele capturar aqui, tem mate. Depois do rei aqui, só fazemos o ângulo de captura e ele tenta fugir. Ele é meio escorregadio, temos material extra, então podemos simplesmente dar um cheque, deixá-lo escapar e ganhar aos poucos. Mas achei que, após essa fuga, poderíamos fazer algo melhor. Mas é o melhor. Vai lá e chora ou vai lá e frita. O que você quer tentar? Essa é a questão. Negócio absolutamente brilhante. 88,71 bilhão. Um tomate. Então vamos ver onde foi a colheita do tomate. Porque talvez a gente tenha exagerado um pouco nesse negócio. Fish ficou tipo, devia ter capturado ou devia ter ido lá. Enfim, a gente diz pula. Ou talvez esse sacrifício de peão tenha sido exagerado. O rock é tipo assim, você está indo longe demais. Mas Fish acha que tudo bem. Só pula com o cavalo, traz o grandão, sacrifica o bispo, a torre e dobra ele como um burrito. Hora de jogar o sistema Londres e dar um soco no mestre de xadrez. Então vamos pular com o cavalinho, trazer o bispo e dobrar o mestre. O cara acha que é mestre, mas não é. Então essa é o estilo Londres que a gente acredita. E aí a gente vai para essa ideia ousada do G4 que ninguém joga. E o plano é empurrar, empurrar, empurrar e atacar. Se ele capturar, captura com o peão. Não tem isso de empurrar, pois temos controle total. Essa é a tecnologia ultra secreta. Ele tenta cravar e saltar, então vamos rocar para parar o salto. Agora podemos avançar para expulsar e nossos peõezinhos vão correr. Ele quer avançar, expulsar o cavalo e entrar, mas é muito lento. Sim, ele pode avançar. Não nos importamos em voltar. Você pode pegar o peão no canto, mas é só um peão. Focamos em coisas maiores na vida. Vamos pular aqui. Se ele capturar, nosso cavalo substitui. E nosso plano é este. Isto, aquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo. Ele pode avançar e tentar nos pressionar, mas nossos cavalos, os nobres, estão lá, cavaleiros. Prontos para abraçar. Ele pode tentar o dia todo. Literalmente não ligamos. C, a gente pega. Pegou, a gente pula. B, a gente pega. Ele pode pegar a torre, mas temos proteção e não há motivo para temer. Podemos dar um cheque intermediário, então ele precisa capturar aqui e a gente recupera. O grandão entrou no jogo. Ele diz para não ser. Senhor Pony queria ir à festa, mas não está aqui, então é complicado. Mas não se preocupe. Dá para pular aqui para entrar na jogada. Gosto de mandar a dama lá para dentro. Ali com o rei não dá para fugir. Cutuca e prende de um jeito ou de outro. Estamos sendo o mais irritantes possível. Ele pode simplesmente fugir dali. Talvez nossa ideia não fosse tão boa quanto pensávamos. Precisamos da torre aqui agora, mas não temos. Ele chega a tempo de fazer a jogada, né? Talvez isso esteja um pouco mais devagar, talvez tenhamos superestimado o nosso valor. Queremos acabar com isso. Peça ao gatinho capturar e depois pular para entrar na jogada, mas estamos devagar. Quero dizer, o cheque dele está lá. Então, tecnicamente, ele não pode ir lá mais cheque. E então o rei se move e estamos dentro do peão. Ele está tentando organizar a defesa. Mas ele não tem a defesa. Vamos entrar. Ele vai para o lado C com a ideia. Ele não entrou nessa jogada. Damos o cheque nele. Ele captura aqui. A gente não consegue fazer o negócio porque a gordinha está sob ataque. Mas deixa ela atacar alguém enquanto a gente, sei lá, só relaxa. Relaxa, não dá para derrubar. Pede para capturar e traz o novato. Chama a cavalaria. Parece lento, mas ele acha que avançar é certo. A gente captura, ele captura e assim vai. Talvez ele dê cheque, a gente foge, ele entra ou capturamos de novo. Esse toma-toma não resolve. Ele está se esforçando ao máximo. Deixa ele chorar como um bebê. Ok, isso não é um problema. Senhor Rei está lá. Ele pode pular e trocar peças. Nós não ligamos. Ele agarrou o peão. Literalmente, ninguém liga para o peão. Tem uma ideia de cheque ganhando a dama, o que é problemático. Eu só queria entrar e conquistar a glória. Não tem cheque para ganhar isso. Vida de cavalinho atrevido, muito atrevido. Vamos só desenvolver e dizer para não ser. E nada de cutucar. Ele está tentando levar o cavalinho. Eu quero capturar e defender isso. Ele está sendo problemático. Eu não quero, mas acho que temos que salvar o cavalinho.
Vida longa ao cavalinho. Tem uma ideia de cheque para cutucar a peça, mas ele está sob forte ataque. Não podemos ir para o quartel porque ele pode capturar e desviar. Essa pressão recai sobre nós. Poderíamos ter pulado, mas essa peça morria. Acho que a dama aqui foi talvez ambiciosa demais da nossa parte. Beleza, ele está buscando a cravada, mas a gente está meio de boa. Posso capturar o bispo, o que não é ruim. Ele pode recapturar, então não fica tão chateado. Podemos dar o cheque, que parece bom, mas depois de algum movimento do rei não vemos vantagem para o nosso lado. Quero saltar, mas aí essa peça cai com cheque. Queremos saltar, mas aí essa aqui captura. Então qual é o caminho? Não vejo o plano. Vou só colocar a torre em algum lugar. Se der cheque, dá para capturar. Se ele tentar pressionar mais, a gente pode capturar aqui. Ele está fazendo alguma coisa. Além disso, ele cobre aquela casa. Que vida irritante, irritante. Hora de dar o cheque. O mano pega. A gente pega de volta. E não estamos mandando bem? Se ele pular, a gente pode sacrificar a torre se as coisas ficarem muito ruins. A dupla de cavalos salva todos. A defesa está garantida e não há mais pulos, pois um cavalo foi embora. Então estamos meio de boa. Esses cavalos vão se salvar para sempre. Nossa torre está pronta para entrar e dobrar ele igual um burrito. Nossa dama está pronta para entrar. O cheque está ameaçando. Quer dizer, se eu for lá, tem um cheque. Então tenho que ficar de olho, mas é complicado. Essa é uma ameaça grande, muito grande, que precisa ser resolvida agora. E esse não é o caminho. A dama aqui também não é o caminho. A torre aqui não é uma jogada que você quer fazer. Tipo, você não perde material, mas é um movimento arriscado. Posso capturar e seguir o jogo, mas pode haver um cheque que complica. Ele acha que pode voltar com o cavalo. Mas ninguém acredita nesse tipo de negócio de ficar pulando. Tipo, você tem que voltar, voltar, voltar. Aí você fica preso lá atrás. Hum. Então, o que fazer? Essa é a questão. Você pode fugir, mas só entramos agora. O peão vai ser o fim. Quero ir, mas esse cheque é problemático. Podemos mover a dama aqui, ameaçar essas peças e dizer: te cravamos ali. Muitas estão sob ataque e não dá para salvar todas. Está perdido, está meio que perdido. Talvez avançar aqui e dizer depois do cheque, tecnicamente pode ir ali e não tem mate. Ele acreditou nisso. Isso é loucura. Ele acreditou no que dissemos. Queremos ir ali, mas tem um cheque. O que podemos fazer é ficar de boa e relaxar. E o plano é dar cheque e vencer. Além disso, a gente cutuca o cavalo. Se isso era uma preocupação, podemos sacrificar a torre, mas não queremos o biscoito. A gente foca em coisas maiores na vida. A gente foca no pirulito. Não queremos o pônei, não queremos o novato. Só queremos isso. Uma verdadeira aula magistral no ataque do sistema de Londres. Acho que vamos receber tomates, mas eles são bons para a sopa de tomate. 79 por nós e a gente vacilou. Provavelmente o gordinho aqui foi o problema. Vamos perguntar para o peixinho porque a gente estava tão feliz depois da abertura, mesmo que o peixinho não diga isso. Nada inteligente, falamos muito e tivemos que acabar tudo. A dama aqui era obrigatória e ele ganhou vários 10 tempos de graça. Isso foi cozinhar com o negócio do mar. Ele foi lá e está simplesmente nos atropelando. Mas a posição é tão complicada. Não é tão simples. Ele capturou o peão. A gente simplificou. A melhor era cutucar com a dama. Ele tentou, mas só salvamos. Ele joga lances aparentemente normais, mas acaba vacilando. O bispo aqui para cutucar e ele segue errando. Capturamos o peão, colocamos o cavalo e é para Martino. Dama foi sugerida, seguimos esse caminho que está bom. Ele tentou sacrificar a torre e a gente frita um frango. Nuggets de frango para o jantar.